palavras de Antônio Paulino de Almeida. A ocupação e o desenvolvimento de Jacupiranga estão intimamente ligados à criação da igreja. Coube a ela centralizar a população da região, sendo por muitos anos sua principal referência. Razão pela qual falar da origem da cidade é remeter-se à história da própria igreja, já trabalhada desde aqui em sua inserção com a cidade. Bom, a minha relação é a relação da minha família, né? A minha família veio da Itália já no ano de 1887, vieram para trabalhar na lavoura de café no interior de São Paulo. Mas o padre, então, que estava vigário aqui de Jacupiranga na época, ele precisava terminar a construção da igreja, havia saído um dinheiro para isso, então eles foram em São Paulo, o padre mais o administrador, o Magalhães, né, que é o tido como o fundador de Jacupiranga, encontrar italianos que fizessem tijolo, telha para a conclusão do trabalho da igreja, né? Então, a minha relação com Jacupiranga é a relação da minha família. Eu acho que é importante a gente, para ter um contexto geral, lembrar que a Igreja Matriz de Jacupiranga, ela é um certidão de nascimento de Jacupiranga, né? Porque a história da igreja se confunde com a história de Jacupiranga. Quando as pessoas, os colonizadores chegaram aqui, naquela época, tinha-se como referência uma igreja, né? A igreja. Então, a relação que eu tenho é a relação da minha família na construção da igreja, que é um marco histórico para Jacupiranga. A importância histórica é essa relação que a igreja tem com a fundação do município, né? Que desde que o município passou a existir, a igreja era uma referência. Então, a minha relação que eu tenho com a igreja, da minha família, é sobre a história de Jacupiranga, né? A igreja, é bom sempre levantar que ela tinha um padre que ele queria derrubar essa igreja e fazer uma outra igreja nova, né? E aí ele convenceu a comunidade disso, né? Que era muito bom, que ia fazer uma nova igreja virada para o lado para outro lado da cidade, porque essa igreja era tida como ficava de costas para o município, para a cidade, né? E então ele fez um acordo com o prefeito para construir uma nova igreja, cedendo a praça onde está a biblioteca, que é da prefeitura, cedendo para a igreja, e a igreja faria uma nova construção onde está o prédio da biblioteca hoje. E por um tempo depois, ele chegou aqui em Jacupiranga um padre Vítor, ele veio de Madrid, na Espanha, e o espanhol ele tem assim um certo valorização, né? O europeu, de maneira geral, dá uma valorização para prédios históricos. Então ele me procurou na época porque meu tio ele havia cobrado de mim, ele foi na minha loja na época, o meu tio Antônio, e ele era contra derrubar a igreja porque existia a história da família. Então eu tinha essa história lá, o padre Vítor me procurou, eu mostrei a história para ele, ele achou muito interessante. Aí ele passou a fazer um trabalho então com as famílias para convencê-las que seria importante não derrubar a igreja, mas preservar, fazer o restauro. Aí ele fez todo um trabalho, convenceu as pessoas que eram contra, principalmente, e contratou uma empresa para fazer um levantamento para ver se uma igreja, se ela construída de barro, não recuperar aquilo ali, não teria problema de acontecer de cair, porque com mais de 100 anos, né? Aí é uma empresa especializada em restauro de prédios antigos, fez um levantamento e viu que era possível a restauração, deu o ok, né, que seria viável. Aí o padre Vítor, ele foi atrás de recursos, trouxe uma parte dos recursos de uma entidade da Alemanha, e aí começou o trabalho de restauração. E que para que
ela não fosse, jamais alguém viesse assim com uma ideia, porque a igreja é assim, né? Sempre tem um padre novo, e às vezes pode chegar algum com a ideia assim de, não, vamos demolir, vamos fazer uma outra mais moderna, bonitinha. Então ele procurou o CONDEFAT, que é um conselho do Estado de São Paulo, um conselho de preservação histórico e prédios assim arquitetônicos, que tem história nele, e fez o tombamento. Então, hoje, qualquer alteração que seja feita no prédio é necessário que haja autorização do CONDEFAT, senão não pode mexer nele, né? O tio Antônio, ele gostava assim, muito de história, ele já é falecido, né? Então, ele escrevia, ele pegava assim, estava sempre escrevendo. Quando o padre resolveu que iria derrubar a igreja para construir uma outra, ele ficou muito nervoso. Aí me procurou, né? Foi na loja e, vocês que são mais novos poderiam lutar para não deixar derrubar essa construção, porque tem a história da nossa família aí. Aí eu falei, até eu mesmo, brinquei com ele, falei, tio Antônio, mas é prédio velho, tem que derrubar mesmo, fazer um outro novo. Aí ele ficou mais nervoso ainda. Aí então eu peguei essa história e ele tinha escrito no papel, ele me deu, depois foi datilografada e hoje essa história eu espalho até para muitas pessoas. Mas esse foi o início do trabalho da recuperação. Quando eles chegam aqui em Jacupiranga, então o meu bisavô, ele vai lá na mina onde é hoje a Mosaic. Então o meu bisavô, ele vai trabalhar lá e o cunhado dele monta uma olaria e foram com a equipe de pessoas trabalhando para a conclusão do prédio da igreja. E em 1888, um ano mais ou menos depois, então é concluída a igreja. E lembrar que essa igreja, ela é uma igreja colonial. Se você vai em alguns lugares por aí, por exemplo, aqui no Vale do Ribeira, tem Iporanga, tem o Ivapurunduva, que tem a igreja colonial. Ela é bem simples, assim, feita de terra, com aqueles laterais bem grandes, né? Para a água cair bem longe da parede, porque sendo terra, se começa a cair água ali, ela prejudica, né? Então, ao longo dos anos, a igreja foi tendo várias intervenções. E aquela aparência que ela tem hoje foi porque a comunidade, durante todo esse período, ela ia, vamos fazer tal coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aquelas pinturas que tem lá, né, que foi feito por um tempo depois. A torre mesmo, a parte frontal da igreja, as várias molduras assim das janelas, o coral, tudo isso foi intervenções sendo feito ao longo do tempo. E então os arquitetos, quando eles concluíram o trabalho, eles procuraram preservar aquilo que foi considerando todas essas intervenções durante todos esses anos, mantiveram aquilo que está ali. Santana do Parnaíba tem uma igreja muito parecida com essa aí. A torre dela é um pouquinho diferente. Então, durante muito tempo, as pessoas assim questionaram, dizendo que a igreja teria 2 torres, mas depois o dinheiro não deu e aí só fez uma. A historiadora e o pessoal da parte técnica, eles fizeram inspeções no terreno para ver se descobria alguma fundação, qualquer coisa ali, não encontraram nada. Escrito também não encontraram nenhuma informação que demonstrasse que o projeto da igreja seria com 2 torres, né? Então ficou mesmo na especulação. Aquela torre em forma de cebola, ela é uma torre assim, muito usada na Ucrânia, né? Tanto é que o arquiteto descreve assim, que são coisas russas. Na época, a Ucrânia pertencia à Rússia, né? À União Soviética. Então, eu acredito que o arquiteto que desenhou isso aí, ele tenha achado interessante, achado bonito quando ele fez. E ficou bastante interessante, né? A Igreja Matriz de Jacupiranga é um importante marco histórico que só foi preservado graças ao empenho de famílias como a família Zanon, que, com o apoio de muitas outras, preservaram a história que hoje podemos contar.